Fala, Doc! Doc, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar do céu. Exatamente isso. Eu estava já queimando sobre algo que Deus estava falando comigo. E então, para confirmar tudo, veio a Doc. Deixa eu citar aqui a doutora Letícia. E falou assim: poderia fazer um podcast cristão? Hoje em dia estamos precisando muito ouvir as coisas do céu. E foi justamente o que Deus havia pedido para eu falar e comentar sobre hoje, que era algo que estava queimando no meu coração desde ontem e hoje também. Então vamos nessa, vamos falar sobre os céus. Tem algo extraordinário de Deus separado para você e talvez você ainda não esteja vivendo isso. E eu quero te dizer, é possível você viver os céus aqui na terra. Mas vamos falar sobre isso agora. Olha só. Primeiro, eu quero te dizer o seguinte: o fato de Jesus ter morrido naquela cruz e ressuscitado ao terceiro dia, muitas vezes está limitado ao conhecimento que as pessoas têm de, eu agora não vou mais para o inferno, eu vou para o céu, e meus pecados já foram perdoados. Isso já por si só, é muito bom. Mas não foi apenas isso. Não foi somente isso que Jesus conquistou na cruz. Não. A Bíblia diz que nós teríamos vida e vida em abundância. Então a vida, ela é aqui na terra também. E viver o reino aqui na terra. 1 Coríntios 4:20 diz: mas o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. Então experimentaremos poder aqui na terra. Como que funciona isso e como que Jesus abriu os céus para nós? Inclusive, tem uma música, né, bastante conhecida, que se abram os céus, Ó, deixa eu te explicar. Vamos explicar aqui realmente o que aconteceu e de onde que veio isso tudo, para que a gente possa experimentar os céus aqui na Terra a partir de 2000 anos atrás, já que isso acontece, mas na nossa vida experimental muitas vezes tem se limitado bastante. Deus não é um Deus de limitação. Jesus, ele não fez aquele sacrifício por por algo pouco. Não, foi para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos salvos. E o salvo aqui é salvo da doença, é salvo da miséria, salvo da pobreza, salvo da situação difícil, salvo de qualquer coisa que venha a nos tirar de uma posição de liberdade em Cristo, daquilo que Ele ganhou para nós, conquistou para nós. Então vamos lá, o que diz aqui a Bíblia. Olha só. Êxodo 26:33 diz assim: pendurarás o véu pelos colchetes e colocarás atrás do véu a arca da aliança. Esse véu separará o lugar santo e o santo dos santos. Deixa eu te explicar aqui o contexto. No Antigo Testamento, Deus ele se manifestava de um jeito. Então, e era uma sombra daquilo que viria, ok? Era uma imitação daquilo que viria mais tarde. E naquele momento, naquela época, antes de Jesus vir, como que acontecia? Havia um tabernáculo que foi criado. Nesse tabernáculo existiam 3 áreas distintas: o átrio, né, o lugar santo e o santo dos santos, o santíssimo lugar. Então, 3 partes. Quero me deter aqui ao Santo dos Santos, que é o lugar mais íntimo, onde está a presença de Deus. Naquele lugar, somente uma pessoa tinha acesso uma vez ao ano, poderia entrar ali. Então, para expiar os pecados, ou seja, fazer menção dos pecados do povo de Israel, apenas uma pessoa tinha acesso. Ela era separada por um véu. E é muito comum nós dizermos: o véu se rasgou e tal. O que é que o véu se rasgou? No momento em que Jesus ele estava crucificado, ele foi crucificado ali, a última frase dele praticamente foi: está consumado. Então ele respirou, praticamente não foi essa última vez, né? Ele respirou e desfaleceu. Morreu ali. Naquela hora, a Bíblia fala que houve terremoto, a Bíblia fala que houve o véu do templo se rasgou, e se rasgou não de baixo para cima, como se um homem tivesse rasgado, porque aquele véu tinha 18 metros de altura e era extremamente pesado. Não é como cortina que nós vemos hoje, não. Era extremamente pesado. Para mover aquilo, 300 homens precisariam estar ali, os estudiosos falam. Então era extremamente denso, pesado. E o véu se rasgou de cima a baixo.
impossível um homem ter rasgado. Então foi naquele momento exato que a Bíblia diz que o véu ele se rasgou e os céus eles se manifestaram isso. Tem um detalhe aqui importantíssimo. Pouco antes de Jesus, pouco antes não, logo quando Jesus estava conversando com Natanael, ele fala assim, é uma conversa que eu vou resumir aqui. Natanael está vindo pela primeira vez para conhecer Jesus, indicado pelo seu amigo, e Natanael está meio descrente, porque ele diz, por acaso tem alguma coisa boa que sai de Nazaré? E aí o Jesus ele chega e fala assim, Natanael, eu te vi na figueira. E aí ele cai para trás. Por quê? Porque Natanael, antes, ele havia passado possivelmente algum momento de muita tristeza, de muita melancolia, algo de desespero grande. Ele foi chorar embaixo da figueira. E então Jesus disse, ó, eu te vi embaixo da figueira. Isso era, em tese, impossível de acontecer, porque não tinha ninguém ali próximo. Então ele se revela, aliás, ele entende que ali está o Messias diante dele, ali verdadeiramente és o Cristo. E aí Jesus responde algo fantástico e tem total ligação com o céu agora. Ele diz assim, você se ficou encantado porque eu te contei a respeito da figueira, verás coisas ainda maiores. Vocês verão os céus abertos, com anjos subindo e descendo. Nossa, isso é fantástico. O que Jesus estava querendo dizer aqui, naquele momento, até aquele momento em que Jesus ainda não havia sido crucificado, né? Os céus estavam abertos, mas sempre para Jesus, porque ele tinha comunicação direta com o Pai. Lembre-se que Jesus, ele era homem, 100% homem. Ao mesmo tempo, ele não tinha poder. Veja só, espera, calma, não me julga ainda. Veja só, ele era homem, ele se fez carne. Ele diz que ele se humilhou, tomando a forma de homem, de servo. Então ele perdeu toda a sua glória, toda a sua majestade, e tomando a forma de homem veio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era humano. Mas o Espírito Santo estava sobre ele, nós vimos isso no batismo. Os céus se abriram. E olha que fantástico. Há um momento em que Jesus ele fala com o Pai assim, Pai, como eu queria que eles estivessem aí como eu estou. Pai, como eu queria que eles estivessem junto contigo, como eu estou. Olha só, Jesus queria que eles tivessem impressão de céu aberto. Como que é isso? Veja bem, Jesus, ele estava na terra, junto com os discípulos. Como que ele queria que estivesse aí como eu estou? Não, Jesus estava na terra. No entanto, lembra que sobre Jesus o céu estava aberto. E como sobre Jesus o céu estava aberto, ele estava ao mesmo tempo aqui e ao mesmo tempo junto ao Pai. Uau, isso é fantástico! Ao mesmo tempo que ele estava aqui, ele estava ao Pai. E Jesus diz algo muito interessante. Ele diz assim, por acaso não sabeis que eu não consigo fazer nada, a não ser que o Pai me mande fazer? Ou a não ser que eu veja o Pai fazendo? Cara, uma mulher estava doente. A não ser que eu veja o Pai fazendo, ele está dando uma chave maravilhosa para vivermos no céu. Imagina você vendo o céu aberto, você acessando. Vou dizer o que Jesus fazia. Ele fechava os olhos, olhava para cima. Ele via o Pai curando aquela mulher. Ele abria os olhos e fazia igual. O véu se rasgou. Podemos fazer a mesma coisa. E determinar o que está no céu. Tem que estar no céu. Se você vê o Pai fazendo, você faz. Olha o que lá em 1 João 2,6 diz: quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Então também deve andar fazendo essas coisas. 1 Coríntios 4,20 de novo. Mas o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder. Podemos fazer o que Jesus fez e muito mais.
Uou! Isso é fantástico. Olha aqui, João 3,13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Mas tem uma coisa aqui fantástica, é o finalzinho, ó. O Filho do Homem que está no céu. Opa, aqui é em João ainda. Ele estava na terra, andando com os discípulos. E aí ele diz: o Filho do Homem que está, o tempo está no presente, está no céu. Viu a chave? Está no céu, então ele está na terra e está no céu ao mesmo tempo? Exatamente isso, ele está na terra e está no céu. Sabe, querido, ele nos deu essa autoridade de determinar situações. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante que pedimos ou pensamos. Muita gente fala esse versículo. Muitos cristãos dizem: "Ô Senhor, o Senhor pode fazer muito mais do que eu penso, muito mais do que eu peço." Mas o final esquece. Segundo o poder que em mim opera. E em mim é em mim, não é mim com letra maiúscula, nem Deus opera. É em mim, eu. Então, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante do que peço ou penso, segundo o poder que em mim opera, está nas minhas mãos. A Bíblia fala que ele revestiu, né, a gente com o Espírito Santo. E é revestir de poder do Espírito Santo. Poder do alto. Revestir. O que é revestir? Revestir é cobrir a pessoa. Imagine agora que eu vou revestir-me com uma capa de chuva. Revestir. É o mesmo revestir do batismo. O batismo nas águas é um batismo externo. Veja, você não bebe a água. A água ela te banha, lava por fora. O revestimento com o poder, imagine revestir-se inteiramente. As suas mãos, ela tem poder. Onde você toca, é Jesus tocando. Onde você pisa, é Jesus pisando. Porque a Bíblia diz que quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Faz sentido isso? Temos que levar a Bíblia como algo literal sempre. Não é meio versículo que funciona, é todo o versículo. E quando eu for em preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que eu, onde eu estou, vocês estejam também. Oh, João 14,3. Ele estava na terra, mas ele disse: voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou. Então ele estava aqui, ele falou essas palavras, mas também ele está nos céus. Onde eu estou, vocês também estejam. São muitos indícios de que ele estava nos dois lugares. E deixa eu te contar uma novidade. Não sei se você sabe, mas aquele que crê, ele disse que nós estamos assentados à direita de Deus Pai em Cristo Jesus, dentro de Cristo Jesus. E por estar em Cristo Jesus, ele colocou por debaixo dos nossos pés todo o principado e potestade e deu a igreja em nós. Então nós estamos assentados acima. Deu o que? A autoridade. Nós estamos assentados acima de qualquer principado e potestade. Nós estamos assentados espiritualmente. Sim, espiritualmente. Eu estava conversando com um um colega cristão também, e ele disse que, oh, mas é só espiritualmente. Ele disse, cara, a gente tem que parar de ver a Bíblia como algo somente espiritual, que não se manifesta na nossa vida. No reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. Veja, Jesus disse que nós deveríamos andar como ele andou. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Isso aqui quem disse foi Pedro, na verdade. Desculpa, João. Primeiro João. Como ele andou, fazendo as coisas que ele faz, vivendo como ele vive. Então, se é fazendo as coisas que ele faz, tem que ser literal. Ele andava e curava. Ele andava e acalmava a tempestade. Ele dizia que ia fazer uma coisa e ele fazia. Entende? Precisamos viver a Bíblia. Se declaramos que permanecemos nele, também devemos andar como ele andou. E isso tudo é em fé. A fé da sua posição. A fé onde você está. Onde você está? Assentado à direita de Deus Pai, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais.
Ele nos deu essa autoridade, Ele conquistou isso para nós. Então nós estamos espiritualmente lá sim, isso se manifesta aqui na terra sim, é assim que nós reinamos, é assim que nós reinamos. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Olha só, faça esse exercício. A religião impediu a gente de chegar até Deus. Sempre colocando um intermediário, sempre colocando, tem que ter um louvor antes, tem que ter uma preparação antes, tem que ter um jejum antes, tem que ter 3 horas e meia de oração antes, tem que se arrepender de todos os pecados, tem que fazer absolutamente tudo, tem que pagar o preço para estar junto de Deus. Cara, tudo isso é consequência. Tudo isso é consequência. Consequência de você viver assentado no trono à direita de Deus Pai em Cristo Jesus. É consequência. 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 Faz um exercício junto comigo. Faz esse exercício. Feche seus olhos onde você está. Fechando seus olhos, somente diga: Senhor, eu tenho acesso a Ti. A Tua palavra me garante que eu tenho acesso a Ti. Não há principados. Deixa eu te dizer, a galera diz: se você pecar, você se afasta de Deus. Não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia. Vou dar um exercício para você ler. 2 Coríntios 5. Lá você vai pirar o cabeção. Quando você vê que Paulo está explicando que Jesus, naquela cruz, ele estava morrendo por todo o mundo, por toda a humanidade, reconciliando aqueles que creem, reconciliando com o Pai, reconciliando, sem você fazer nada. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando ele com o mundo através de Jesus. É só ler a Bíblia. Então, a reconciliação já foi feita. O pecado não pode mais afastar o homem. Mas é aquele cara que está no mundo pecando, não sei o quê. Meu amigo, o pecado não pode mais afastar o homem. A única coisa que afasta o homem de Deus não é mais o pecado, porque o pecado foi vencido na cruz. O que afasta o homem de Deus é a incredulidade. É você não crer que esse Jesus, ele pagou um preço para você ter acesso a ele. É a incredulidade. E João, ele vai dizer que o Espírito convence o mundo do pecado. Do pecado. O pecado da incredulidade. O Espírito Santo não fica falando para todo mundo: você cometeu esse pecado, pecador. O Espírito Santo, pecador. Não faz isso, acusador. E não, é o Espírito Santo. Não fale isso do Espírito Santo. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. O pecado da incredulidade. Porque todos os outros já foram perdoados na cruz. Leia a sua Bíblia. E para de fazer o que as pessoas fazem. A religião te afasta de Deus. Deus não se afastou de você. Ele não vai morrer de novo na cruz. Ele já morreu uma vez. Jesus não vai morrer de novo na cruz. Ele já morreu uma vez. A pergunta que fica agora é: você crê nesse Jesus que morreu na cruz para te salvar? É a incredulidade que te afasta. E só no momento que você crê, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a santificação vai ser acrescentada. A justificação é exatamente esse processo. Ele te declara justo. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E a firmeza que você precisa para fazer todas as coisas serão acrescentadas. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior, por trás do véu onde Jesus adentrou por nós.
Isso dá segurança na nossa alma, no nosso coração, no nosso entendimento. É isso. Se você é uma ovelha, ouviu a voz do seu pastor dizendo: vem, você é meu, seja bem-vindo, vamos nos ajuntar nesse aprisco. É pra você. Ah, não senti nada, isso não é pra mim, tá tudo bem, querido. Eu não tô falando pra você, eu tô falando pra quem sabe, pra quem ouviu a voz e entendeu que esse chamado é pra você. Junte-se a aprisco, você é ovelha. Tá? O que é que você achou do aqui? Eu adorei. Manda sugestões pra mim do que falar. Adorei. E obrigado mais uma vez a doutora Letícia. Esse vídeo foi especial porque você pediu. Tamo junto. E também estava alinhado com o coração. Foi exatamente o que Jesus tinha me falado.